Gênesis 3:1 Foi isto mesmo que Deus disse: e não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Veja como a estratégia da serpente, Satanás, é sempre a mesma: perverter a palavra de Deus. Deus nunca disse para não comer nenhum fruto no jardim, mas que podia comer todos, menos um deles. E é exatamente isso que Satanás faz ainda hoje. Deus nos deu tudo, criou tudo para nós, Ele só requer de nós obediência e fidelidade. Então vem Satanás e por meio de mentiras, pois ele é o pai da mentira, João 8:44, tenta perverter aquilo que Deus nos falou. 3:2-3 O maior erro de Eva foi dar ouvidos à serpente, e esse tem sido nosso maior erro até hoje. Existem muitas situações em que erramos por dar corda para Satanás, sendo que se ao primeiro contato nós virássemos as costas e negássemos a nós mesmos, evitaríamos muito mal. 3:4 Certamente não morrerão. A estratégia de Satanás, como vimos, é a mesma, sempre. Ele vai tentar nos fazer acreditar que não foi isso que Deus quis dizer quando disse. Deus disse: e a salvação é pela graça, favor e merecido, por meio da fé, não vem de vós, é dom presente de Deus. Mas Satanás vai dizer: cara, é óbvio que não foi o que ele quis dizer, não poder ser fácil assim, você vai ter que conquistar sua salvação sozinho. E com isso muitos têm se perdido no caminho, porque tentar conquistar a salvação é uma grande perca de tempo, e a maioria se decepciona e desiste. Deus disse mais: fomos salvos para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que as andássemos nelas. Mas Satanás vai dizer: cara, se você já está salvo, aproveita e vai viver sua vida do seu jeito, a graça é de graça mesmo. E com isso muitos dizem que tiveram encontros com Jesus, mas continuam com a mesma vida libertina de antes, provando que nunca o conheceram. 3:5 Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus. Aqui reside o pecado, tanto de Eva, quanto de Adão, eles quiseram ser o seu próprio Deus. O pecado não foi comer o fruto, foi se rebelar contra Deus, desobedecê-lo, foi querer ser o seu próprio Deus. E mais uma vez chegamos ao mesmo lugar, onde nós milhares de anos depois temos pecado pelo mesmo motivo, por não querer fazer a vontade que Deus tem para nossas vidas, mas as nossas próprias vontades, ou seja, sermos nosso próprio Deus, como se soubéssemos o que é melhor para nós mesmos. Lembremos sempre da oração do Pai Nosso, quando Jesus nos ensina a clamar pelo reinado de Deus sobre nossas vidas. Em seguida ele fala que a sua vontade seja feita assim na terra como ela é feita nos céus, ou seja, só existe uma forma de Deus governar sobre nossas vidas, seja a vontade dele e não as nossas forem feitas nas nossas vidas. Ore hoje ainda: Pai, que a sua vontade seja feita na minha vida como ela é feita nos céus. Que a sua vontade seja feita na minha casa como ela é feita nos céus. 3:6 A mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento. Leia comigo João 2:16 Pois tudo o que há no mundo, e a cobiça da carne,
a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. É impossível quase não fazer um link entre esses versículos, ambos na tradução da NVI, Nova Versão Internacional. Veja que a árvore o fruto era agradável ao paladar, gerava cobiça na carne, era atraente aos olhos, gerava cobiça dos olhos. E era desejável para dele se obter discernimento, gerava um desejo pela ostentação. E assim como João afirma em sua primeira carta, era esse fruto, não vinha do Pai, mas do maligno. Todos os pecados nos serão apresentados testando uma dessas áreas, se não mais que uma. 3:7 Perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueiras para cobrir-se. O pecado gerou algumas separações em nós, e essa é uma delas, a separação psicológica, de nós com nós mesmos. Essa é, inclusive, uma das raízes da depressão, por exemplo. Essa insatisfação com o eu. Cobrir-se. Aqui o casal tenta se esconder de Deus, tapar suas vergonhas. Mas tentar se cobrir com folhas é tão ineficaz como qualquer outra coisa que façamos para esconder nossos pecados de Deus. 3:8 Ouviram Deus na viração do dia. Imaginar essa convivência diária com Deus é algo poderoso. Já hoje, podemos por meio do seu Espírito, viver em comunhão com Ele diariamente, mas na Nova Jerusalém ser literalmente como no Éden, Apocalipse 21:3. 3:9 Onde está você? Diferentemente da maioria de nós, pais terrenos, Deus é um pai que não quer que seus filhos corram dele quando erram, mas que corram para ele. Veja que Deus obviamente sabe onde está Adão e Eva, e sabe o que fizeram, mas ele não os acusa, ele apenas os chama. Porque desde sempre, Deus não quer nos punir pelos nossos pecados, Ele quer que os confessemos a Ele para que Ele possa não só nos perdoar, mas para que nos purifique e nos limpe de toda a nossa injustiça. 1 João 1:9. 3:12 Foi a mulher que me deste. Aqui se encontra uma outra separação que o pecado causou, a separação sociológica. Ao ser questionado, Adão coloca a culpa na mulher. Ao ser questionada, Eva coloca a culpa na serpente. E é assim que as coisas seguem até agora. Ninguém nunca quer assumir a culpa, mesmo com tudo destruído pelo pecado. Todos os tipos de conflitos são causados por essa separação que o pecado causou. Fomos criados para sermos nós, mas o pecado insiste em nos convencer de que devemos ser eu. 3:9-13 Importante saber que quando Deus faz esse interrogatório, o seu intuito não é saber a verdade, porque isso ele já sabe, pois é onisciente, mas para que houvesse confissão. Deus não precisa que contemos a Ele o que fazemos para que tenha conhecimento, isso Ele já tem, mas para que nós confessemos nossos pecados a Ele, reconhecendo que nada somos sem Ele. Deus espera que sempre que venhamos a errar, corramos a Ele em arrependimento. Entenda, Deus está pronto a perdoar, sempre. Somos nós que não temos a disposição em nos arrepender de verdade, mudando de direção, de caminho, de vida. 3:15 E o descendente dela lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Essa é,
na concepção da maioria dos teólogos, a primeira promessa de que haveria um Salvador, um Messias. É conhecida então como proto-evangelho, primeiro evangelho, o primeiro anúncio dessa boa notícia. Essa era a promessa de que por mais que o pecado e a morte tivessem entrado no mundo ali, não seria eterno, e que o descendente da mulher, o Cristo viria, e esmagaria a cabeça da serpente, de Satanás. Essa promessa evidencia o amor de Deus. Isso porque o casal tinha tudo, absolutamente tudo, a ponto de conviverem diariamente com Deus, e ainda assim resolveram virar as costas para Ele. Mas ainda assim Deus não os abandonou, assim como não nos abandonou e não nos abandonará jamais. Deus é amor. A figura do calcanhar indica a cruz de Cristo, onde apesar de ter sofrido, calcanhar, venceu. Pisou na cabeça. Como sabemos, em toda a Bíblia Cristo é visto, e em Gênesis ele é o descendente da mulher. Espinhos e ervas daninhas. Essa é outra separação que o pecado causou, a separação ecológica. Lembra que Deus tinha criado tudo em favor do homem, 29, mas a partir do pecado isso também acabou. 3:10 Ouvi teus passos e me escondi. Depois de citar as três primeiras separações, apesar de fora de ordem, cito a maior e mais triste separação, a separação teológica, a nossa separação de Deus. Veja que o pecado faz com que o homem se afaste, se esconda de Deus. O pecado separa totalmente o homem de Deus e é só por meio do descendente, de Cristo que podemos ser novamente ligados a Ele, ou melhor, adotados como filhos. 3:21 O Senhor Deus fez roupas de pele para Adão e Eva. Essas eram peles de animais, apontando para o fato de que a única forma de apagar o estrago do pecado é o derramamento de sangue, Hebreus 9:22. Quem deveria morrer pelo pecado que cometeu era o casal, mas foi um animal que morreu no lugar para resolver o pecado deles. Essa é uma alusão ao sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, João 1:29. Nós nunca poderemos resolver o estrago que nossos pecados fazem, nem mesmo com nossas ditas boas obras. Isso porque pecado só é perdoado com derramamento de sangue, Hebreus 9:22, nesse caso, com o sangue do Cordeiro inocente, Efésios 1:7, Hebreus 10:1-12. 1 João 1:7. 1 Pedro 1:19. Apocalipse 1:5.